E salve, salve meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao 14º episódio da temporada 11 de Smallville. Nesse vídeo, a gente vai acompanhar uma história que começa de um jeito calmo, mas que esconde uma tensão muito maior por trás. Porque enquanto Metrópolis parece estar sob controle, existe um jogo sendo jogado nos bastidores. E os dois principais jogadores, vocês já sabem quem são. Tudo começa no topo da LexCorp, onde o assistente do Lex Luthor, Otis, caminha tranquilamente pelos corredores, enquanto cantarola e se dirige até a sala do seu chefe. Ao entrar na sala, Otis encontra o Lex adormecido em sua mesa. O assistente tenta acordá-lo e já percebe que alguma coisa não está normal. Lex não está apenas cansado, ele está obcecado pelo Superman. Ele está usando satélites para rastrear cada movimento do herói, o tempo todo sem descanso, e isso já está cobrando um preço. Enquanto o Lex tenta se recompor, Otis lê sua agenda e passa os seus afazeres e compromissos ao longo do dia, e dentre essas tarefas, tem um almoço com um misterioso representante da Wayne Tech. Enquanto Lex prepara uma bebida, Otis pergunta o quanto ele bebeu a noite passada, e Lex responde que não ingeriu sequer uma gota. Então, Otis até tenta alertar o Lex, dizendo que isso pode estar afetando ele, e comenta que esse jogo que o Lex está jogando com o Superman, vigiando ele até tarde da noite com os satélites, está começando a afetá-lo. Mas Lex não liga e diz que Otis não é pago para se preocupar. Mas ele comenta que a preocupação do Otis não é de todo o apreço e que, na verdade, como ele perdeu todas as lembranças de sua vida anterior, o Otis é a única pessoa com quem o Lex realmente se importa no momento. Isso deixa o velho Otis sem graça. O Lex não se importa se está se desgastando para vigiar o Superman. Enquanto encara o seu próprio reflexo no espelho, Lex diz que tem alguma coisa errada com o Homem de Aço e que ele finalmente conseguiu afetá-lo. Algo que ele não consegue explicar. E ele simplesmente não confia no Superman. Pode-se chamar de pressentimento ou instinto. Mas o Lex sente como se ele e o Superman já se conhecessem há muito tempo. Para ele, isso não tem nada de científico. E isso só faz ele ir mais fundo nessa obsessão pelo Superman. Uma coisa que o deixa aliviado é saber que também conseguiu abalar o Homem de Aço. Ao abrir um jornal, ele se depara com uma manchete dizendo que os crimes não violentos diminuíram e uma grande onda de calor atinge Metrópolis. Diante disso, Lex comenta que os atos heróicos do Superman aumentaram desde que ele começou a vigiá-lo. Enquanto isso, no Planeta Diário, a situação é outra. A redação está praticamente vazia e o motivo é simples. O Superman, ele está resolvendo tantos casos em Metrópolis que os jornalistas não param. E enquanto isso, temos o Jimmy Olsen sentado em sua mesa, refletindo enquanto observa a foto do Clark e da Lois. E ao fundo, pela janela, podemos ver o Superman que passa voando. Aproveitando a ocasião, Lois assusta o Jimmy, que cai no chão. E agora fica claro que o Jimmy, na verdade, estava sentado na mesa do Clark Kent. Lois estranha e comenta sobre o local estar praticamente vazio e sem funcionários. E o Jimmy comenta que o Superman está dando a eles mais histórias para investigar do que eles conseguem dar conta. Todo mundo está correndo atrás das histórias para garantir uma boa matéria. Lois sugere então que talvez eles pudessem escrever outras matérias que não sejam relacionadas ao Superman,
Ela sabe muito bem que isso não é bom em um momento em que o Clark é vigiado e perseguido pelos satélites do Lex Luthor. E uma coisa começa a ficar clara: o Superman não para, ele não descansa. É como se ele fosse uma máquina e isso começa a chamar a atenção, porque quanto mais ele age, mais coisas começam a acontecer na cidade. E é aí que a história muda completamente o tom. Do outro lado da cidade, a situação foge do controle. Um ônibus escolar cheio de crianças foi sequestrado. A polícia chega no local e isola a área e começa uma negociação. E a tensão é absurda. Qualquer erro nesse momento pode custar vidas. Os criminosos fazem suas exigências, muito dinheiro e rápido. A polícia aceita os termos dos bandidos, mas em troca, eles pedem que as crianças sejam liberadas. E começa a transferência. Do lado de fora, parece que tudo está caminhando para um final pacífico. Mas lá dentro, a história é outra. Crianças assustadas, criminosos impacientes e um clima que pode explodir a qualquer momento. Até que um garoto resolve agir. Ele se levanta de seu assento e caminha até o bandido. A colega do garoto tenta impedi-lo de fazer algo estúpido, mas sem sucesso. E é então que o menino abre a sua blusa e mostra sua camisa do Superman, sua inspiração para chamar o bandido e enfrentá-lo. Sim, uma criança enfrentando um homem armado. Sem medo e com uma arma apontada para seu rosto, ele manda o criminoso soltar todo mundo. Sem pensar duas vezes, o bandido começa a zombar dele, achando que é só uma piada. O garoto achou mesmo que iria ser um herói e salvar todos ali. Só que, antes que tudo desse muito errado, alguém chega. Superman. Na hora certa, como sempre. E em segundos, ele domina a situação. Tiros são disparados, mas não funcionam. Os criminosos tentam reagir, mas não têm chance. E rapidamente, com sua visão de calor, o Superman derrete a arma do bandido que ameaça o garoto. E como se isso não bastasse, ele arranca o bandido pela própria lataria do ônibus. E ainda rola aquela piada para os policiais, de que ele acabou de poupar todo mundo de uma pilha de papeladas. Nesse momento, o Superman aproveita para dar uma lição ao garoto que tentou enfrentar o bandido, dizendo que armas não são brinquedos e o que ele fez foi imprudente. Mas aí vem uma grande virada. O sequestrador está com um colete de teletransporte e utiliza para escapar das mãos do Superman. O homem aparece na frente dos policiais e começa um grande tiroteio. Graças ao Superman, ninguém se fere, pois ele pega todas as balas e transforma em uma grande e quente bola de metal. O Superman pede aos policiais que cuidem de retirar as crianças do ônibus enquanto ele se encarrega do sequestrador. E é nesse momento que o criminoso revela o verdadeiro plano. Tudo aquilo era uma distração. Eles sequestraram o ônibus pois sabiam que o Superman iria aparecer. E eles esperavam por ele. Eles se prepararam para isso. E o pior de tudo é que o homem revela que tem uma bomba no guindaste. Ele e seus comparsas já pegaram o dinheiro do resgate e eles não querem machucar um bando de crianças. O homem segura o detonador e diz que se o Superman mover sequer um músculo, tudo vai pelos ares. Por um segundo, parece que não tem saída, mas o Superman não precisa se mover. Ele usa o seu sopro e congela o criminoso na hora, sem reação, sem chance. Problema resolvido. Crianças salvas, mas não é o fim, porque agora vem a parte mais importante. Superman percebe que aquilo não é normal. A tecnologia usada é avançada demais.
colete de teletransporte, armamento diferente, isso não é coisa de bandido comum. Alguém está por trás e esse alguém pode ser muito maior do que parece. O Superman pergunta ao bandido quem vendeu o colete de teletransporte para ele. Ele precisa chegar à fonte disso, pois não pode ter essa tecnologia espalhada por Metrópolis. O homem se nega a responder e então o Clark recorre ao plano B. Ele usa sua visão de raio-x para analisar o dispositivo e acaba descobrindo que é tecnologia da LexCorp. Será que o Lex Luthor está por trás disso? É o que nós iremos descobrir no próximo episódio. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Obrigado e até a próxima.